meninos do 8º ano, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos revisar hoje como é que a gente calcula a área e o comprimento das figuras planas. Para a gente entender isso, primeiro nós vamos ver o que é uma figura plana e o que é uma figura não plana de forma bem simples. Essa bola aqui, na matemática, a gente chama ela de esfera. E a esfera é uma figura que não é plana. Por que ela não é plana? Porque ela ocupa um espaço, ela tem um volume, vamos dizer assim. Ok? Aqui nós temos, né, a nossa caixinha, né, do professor. Essa caixinha aqui, ela é uma figura espacial, ela não é plana. Por quê? Porque ela tem um volume, ela ocupa um lugar maior no espaço. Já que essa figura, né, que no caso é um círculo, ela vai ser uma figura plana, que é o que a gente vai tratar agora. Por que ela é plana? Porque se a gente for observar, olha só essa e olha essa. Olha o tanto de espaço que ela ocupa e olha essa aqui. Então as figuras planas, elas praticamente não ocupam muito lugar no espaço. Assim nós temos também o exemplo da bandeira do Brasil, né? Imagina uma bandeira do Brasil, né? Aberta e você segurando ela. Olha só, essa parte verde, né? É uma figura, né, plana, que a gente chama de quê? A gente chama de retângulo. Essa figura aqui, de amarelo, ela vai ser um losango, e a parte de dentro, a parte azul, ela é um círculo, né? Então agora o que nós vamos aprender? A calcular a área e o comprimento dessas figuras que são planas, no caso dessa aqui e no caso dessa, ok? Olha só, meninos, agora o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a calcular, né, a área do círculo e o comprimento da circunferência. Por que é importante a gente entender o que é círculo e o que é circunferência? Pensa que isso aqui é uma pizza, certo? Então, na pizza, somente a borda da pizza vai ser o quê? A minha circunferência. O que vai ser o meu círculo? O recheio, tudo que tem dentro, inclusive a borda, a gente vai chamar o quê? De círculo. Só para a gente entender a diferença de um para o outro, que é bem diferente a gente calcular o comprimento disso aqui e calcular a área disso aqui. Então, essa parte a gente vai chamar de círculo e a parte de dentro essa parte de circunferência, voltando, e esse recheio, né, que é a parte de dentro, a gente vai chamar de círculo, ok? Esse pontinho aqui no meio, se vocês observarem, a gente vai chamar ele de origem, que está exatamente no meio, né, do círculo. Daqui para cá, essa medida aqui, a gente vai chamar de raio. Lembrando que vai ser raio, você partindo da origem, para qualquer ponto aqui, a gente vai chamar de raio. Se a gente for medir tudo aqui, daqui até aqui, a gente vai chamar de diâmetro. No caso, nessa figura, o diâmetro seria 4, que é o dobro do raio, né? E o raio aqui, nesse caso, é 2. Agora vamos falar somente da fórmula. Então, olha só. Para você calcular a área do círculo, qual que vai ser a fórmula? Π vezes raio ao quadrado. O π, matematicamente falando, ele vale 3,14. É um valor que já vem fixo. E o raio no caso aqui é 2. Então, você pega, olha só, continuando. Então, aqui, 2 ao quadrado. Então, como é que vai ficar? O 3,14, o raio não vale 2? Então, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4? Então, você multiplicaria 3,14 vezes 4, que daria a área de um círculo. Já o comprimento da circunferência, que é só da borda que eu estou querendo, é 2, esse 2 aqui, ele é fixo, ele já vem na fórmula. Vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é quanto? 2. Então, daria 2 vezes 2 aqui do raio, daria 4. Então, 4, 3,14 dá tanto. Aí seria o quê? O comprimento da circunferência. Agora aqui, nós temos o quadrado, né? Qual que é a fórmula para calcular a área do quadrado? Vai ser lado ao quadrado. Sabe o que é isso? Lado, esse pedaço aqui, ó. Lembrando que isso aqui é 4, aqui também é 4, aqui é 4, aqui é 4, porque é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, no caso, seria 4 vezes 4, que daria 16, ou você pode usar também lado ao quadrado. Porque se eu pegar 4 e levar ao quadrado e levar a 2, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que também dá 16. Ou seja, você pode usar essa fórmula ou essa, ok? Agora vamos lá para a área do retângulo. A área do retângulo vai ser o que? A base. A base é isso aqui, ó, certo? Vezes a altura. A altura a gente está chamando de H. Vezes a altura. Então, no caso, dividido por 2. No caso, a gente vai pegar a base, que é 5, vezes 2, que é a altura, dividido por 2. Então, 5 vezes 2 daria 10. Dividido por 2 daria 5. Resumindo, todas as vezes, para você calcular a área do retângulo, o que você vai fazer? Pega o valor da base, multiplica pela altura, divide por 2 e fechou. É só fazer a conta. Aqui. A área do triângulo vai ser o quê? A base. Quem que é a base aqui no caso? Dividido pela altura.
Ou multiplicar pela altura dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2, certo? Essa é a fórmula do quê? Do triângulo. Beleza. Agora do trapézio. Como é que você calcula a área do trapézio? Essa parte aqui, a gente vai chamar de base maior. Essa parte aqui, a gente vai chamar de base menor. Uma que está em frente à outra, vamos dizer assim, né? E esse lado aqui, a gente vai chamar de altura. Então, aqui vai ficar como? A base maior, que é o B grande aqui, B maiúsculo, base maior, que é 6, mais a base menor, que é 4. Então, você soma 6 mais 4, que daria 10, concorda? Vezes a altura. Quanto que é a altura? 3. Então, 10 vezes 3 daria 30. Dividido por 2 daria 15. Professora, 15 o quê? Centímetro? Metro? O que é? Todas as vezes que você calcula a área sempre vai ser ao quadrado. Por quê? Porque a medida da área é dada no fulano ao quadrado. Se tivesse escrito centímetro, seria centímetro quadrado. Se tivesse escrito metro, seria metro quadrado. E assim vai. Aqui a última. A área do paralelogramo vai ser o quê? Base vezes altura. A base é quanto? 7. A altura é quanto? 4. 7 vezes 4 daria quanto? 28. Então, a área do paralelogramo, neste caso, seria 28. Isso que é importante para quê? Todas as vezes que você tiver um exercício, você vem aqui na fórmula e vê, diante da figura que você tem, vê qual é a fórmula que você vai usar, ok? Olha só, meninos. Então, agora calculando a área do círculo. Ok? Então, a área aqui vai ser igual a π. Quanto que vale π mesmo? Sempre 3,14. Então, vai ser 3,14 vezes... Quanto que vale o raio? 3. Então, vai ser 3 ao quadrado. Porque o raio está ao quadrado aqui, ok? Então, olha só. Então, aqui a área vai ser igual. A primeira coisa que a gente tem que resolver aqui antes da multiplicação é a potência. Então, vai ser 3,14 vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Agora nós vamos para o nosso rascunho aqui do lado e a gente vai fazer 3,14 vezes 9. Então, vamos multiplicar normal, depois a gente pensa na vírgula. Então, 9 vezes 4 vai dar 36. Vai 3, não é isso? 9 vezes 1, 9, mais 3, 12, não é isso? Põe 2, vai 1. 9 vezes 3 vai dar quanto? 27, mais 1, 28. Agora vamos lembrar da vírgula. O que é que eu faço com a vírgula? Aqui tem duas casas depois da vírgula somente. Aqui não tem nenhum, então são duas. Do fim para o começo, ou da direita para a esquerda, você vai contar dois números e colocar a vírgula. Então deu 28,26, certo? Então a área aqui, ó, vai ser igual a 28,26. Eu não coloquei aqui, mas aqui é centímetros. Então, a área vai ser 28,26 centímetros quadrados, ok? Agora nós vamos para o comprimento. O comprimento, como é que vai ficar? O comprimento da circunferência. Lembra? Circunferência é a borda da pizza, vamos dizer assim. Então, o comprimento vai ser igual, olha a fórmula, 2 vezes o π, quanto que é o π mesmo? 3,14. Então, 3,14 vezes o raio. Quanto que é o raio mesmo? 3, ok? Então, como é que vai ficar? O comprimento da circunferência, agora eu posso multiplicar. Eu vou multiplicar aqui primeiro. 2 vezes 3 vai dar 6, certo? Vezes 3,14, que eu acho que fica mais fácil para a gente fazer, beleza? Então, vamos aqui no rascunho, olha. 3,14 vezes 6. Então, como é que vai ficar? Acompanha comigo. 6 vezes 4 vai dar 24, vai 2, tudo bem? 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Agora vamos lembrar da vírgula. A gente conta quantas casas decimais tem, quantas casas depois da vírgula tem. Aqui no caso tem 2, então 1, 2 e põe a vírgula. Então aqui no caso, o comprimento da circunferência deu o quê? 18,84 centímetros. Meninos, olha só, então agora... Suponhamos que aqui seja uma piscina, certo? Você vai num clube e esse é o formato da piscina. Essa parte aqui é a parte dos adultos e essa parte aqui é a parte das crianças. O que é que ele está querendo saber? Não pediu lá no exercício para calcular o comprimento e a área da figura? Então ele quer saber o quê? Quanto que mede isso aqui e quanto que mede a borda da piscina? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Primeira coisa que a gente tem que ver, falar, professora, mas você não me ensinou desse jeito não, porque essa figura aqui está estranha. O que é que nós vamos fazer com ela? Primeira coisa que a gente vai analisar, olha só. Tá vendo essa figura menor aqui? A gente vai dividir aqui, ó.
Então, essa divisãozinha aqui, deu para ver que aqui é um retângulo e que aqui é um quadrado. Então, aqui eu vou chamar de figura 1, tá? Então, aqui vai ser a área da figura 1 e aqui vai ser a área da figura 2. Ou seja, vamos calcular a área do retângulo e depois calcular a área do quadrado, certo? Aí nós vamos somar as duas áreas que vai dar a área total. Então vamos lá, calculando aqui, olha só. Então a área da figura 1 vai ficar o quê? A base. Aí eu vou pensar aqui, professora, essa minha base aqui é 18, só que a questão é porque como aqui é um quadrado, então aqui é 4, se aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4, aqui também é 4. Agora convenhamos, se esse pedaço é 4 e todo ele é igual a esse, que aqui é 10, então aqui vai sobrar quanto? 10, tira 4 vai ficar 6, concorda comigo? E esse pedaço aqui, ó, raciocina comigo, tudo é 18. Esse pedaço só vai ter que tirar 4, então 18 tira 4 vai sobrar o quê? 14. Então na realidade, olha aqui é 14. Aqui é 14, certo? Aqui 4, aqui 6 e lá já está 10. Agora dá para a gente calcular, certo? Então a área da figura 1 vai ser a base. Quem que é a base? Só da figura 1. A base vai ser quanto? 14 vezes a altura. Quanto que é a altura? 10, certo? Então a área da figura 1 vai ser o quê? Quanto que é 14 vezes 10? Vai dar 140. Professora, 140 o quê? Como a medida é em metros, então vai ser metro quadrado. Todas as vezes que a gente calcular a área, sempre é fulano ao quadrado, ok? Agora, essa é a área da figura 1. Agora vamos na área da figura 2. Então, figura 2. Então, a área da figura 2 vai ser igual. Lado vezes lado, é 4 vezes 4. Ou lado ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Então, a área da figura 2 vai ser 4 vezes 4 dá quanto? 16. Então, vai ser 16 o quê? Metros quadrados. Como eu quero a área total, então vai ser a área da figura 1 mais a área da figura 2. Beleza, então é só somar esse mais esse. Olha só, 140 mais 16 vai dar 156 metros quadrados. Ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o comprimento. Então, olha só, menino, só corrigindo aqui antes da gente calcular o comprimento, que eu falei 156, mas eu coloquei, esqueci do 6, né? Então, colocando o 6 aqui. 156 metros quadrados, ok? Agora a gente vai calcular o quê? A gente vai calcular o comprimento. Lembrando que o comprimento é a mesma coisa que perímetro. Professor, o que é perímetro? Eu vou calcular, ó, a medida disso aqui tudo. Ok? Então é bem simples. Então o comprimento da figura toda vai ser o quê? É só eu somar. Quanto que mede aqui? 18, certo? Só somar a borda. Quanto que mede aqui? 4. Beleza. Esse lado, 4. Esse lado aqui, 6. Esse lado aqui, 14. E esse lado aqui, 10. Beleza? Então vamos somar agora, rapidão. Olha só, 10 mais 10 dá 20, concorda? 20 mais 14 vai dar 34, certo? 34 mais 4 vai dar 38. 38 mais 10 aqui, 48. 48 mais 8, beleza? Então, somando 48 mais 8 vai dar 56. Então, o comprimento da piscina, né, da circunferência da borda da piscina, vai ser 56. 56 o quê? Metros. Lembrete, metro quadrado, quando a gente vai calcular a área. Metro, quando a gente vai calcular o comprimento. Se fosse centímetro, centímetro quadrado e aqui centímetro, certo? Até a próxima aula e fechou!